Senhor presidente... Declaração de líder da bancada do PDT, por gentileza, meu... Eu cedo meu espaço com declaração de líder de devolução. à bancada do Republicanos. Eu cedo meu espaço com comprometimento de devolução para o ex-presidente do SAMAI, João Esso. Tu não quer que eu segure isso aqui? Não. Colegas vereadores, colegas vereadoras, primeiramente agradecer ao vereador Zé D'Ambrosio pela cedência do espaço. Quero lhe dizer que o próximo grande expediente, o espaço está à sua disposição. Mas um assunto que me traz à casa hoje, e a microfone, colegas vereadores, não é a curva do chakra do vereador Velucino, mas sim... Vocês sabem que depois que eu comecei a postar alguns vídeos do papagaio lá de Porto Alegre, né, o nosso governador, que gosta de vir de papagaiar pela região, a minha família, não a minha família, né, mas as pessoas começaram a receber ligações para solicitar que eu retirasse das redes sociais. Isso aconteceu lá no passado, só não ligaram para minha mãe, coitada da dona Leonilda lá em casa. E desde então eu acompanho a agenda do senhor governador. E hoje ele estará em Caxias, né? Eduardo Leite, sim, ele estará em Caxias. O Pinóquio da Corsã, o Pinóquio dos pedágios. E aí, como que eu acompanho? Porque vai que ele queira ir visitar a minha mãe para se queixar de mim, né? Tem que pelo menos ter um cafezinho, um bolinho frito lá para ele. Mas que bom que ele vem a Caxias. Eu vi que ele tem agenda no gabinete do prefeito, ele tem uma visita ao Viaduto Seco, lá na 453. Mas eu gostaria de fazer um convite ao governador Eduardo Leite, que gosta muito de vir papagaiar na cidade. Certamente, em algum momento, ele vai me processar, mas, como diz o vereador Iago, um processo a mais ou a menos, no caso, vai ser o primeiro, vereador Iago. E aí, o primeiro processo vindo do governador do Estado vai ser uma honra, né? Os advogados estão aí para nos defender. Mas eu queria convidar o governador Eduardo Leite, junto com todo aquele aparato que vem com ele, vem os deputados do partido aqui da região, aquele staff, que visitasse, primeiramente, que ele venha pela 122 e ele veja a capoeira e o mato alto da entrada da cidade. Que recentemente, lá no início do ano, o vereador Pedro foi roçado, foi passado uma tintazinha naqueles cordões de calçada. Na verdade, nem foi passado, né? Foi despejado, que a primeira chuva que veio levou tudo embora. Depois, o governador ele pode ir lá, na entrada de Monte Ibérico, e a comunidade teve aqui, alô Monte Ibérico, providenciem boas-vindas ao governador, porque ele pode ir lá visitar vocês para entender a comunidade e escutar a comunidade, já que a comunidade não foi chamada, a importância da sinaleira naquele local que evitou mortes, que evitou muitas tragédias em família. Depois ele pode sair de lá, ele pode passar pelo Viaduto Seco, mas ele que vá no trevo da Gesele e olhe aquilo que está acontecendo naquele local e tome providências, porque logo, logo vai ter acidentes naquele local em função de toda a manutenção que está se fazendo, e a gente não está aqui falando mal da manutenção, ao contrário, tem que acontecer a duplicação. Depois ele pode ir na Vicente de Menezes, que trecho dela é estadual, e verificar a qualidade do asfalto que está lá e, de repente, pedir um recapeamento, já que a gente pede há muito tempo e a gente não é ouvido. Depois ele pode sair de lá e ele pode passar próximo ao Colégio Cristóvão, no prédio da 4ª Coordenadoria de Obras, que está aqui, estabelecida, que foi reformado, todo novo. Sabe o que tem lá, vereadores? Só as paredes, porque foi abandonado, foi investido dinheiro público e está lá abandonado. Alguém está utilizando ele. Mas poderia estar utilizando uma entidade, um grupo, ou a própria coordenadoria de obras. Mas para que ter coordenadoria de obras, que não se faz obra aqui na cidade, pelo governo do Estado? Aquilo que se faz de obra é pago novamente com o nosso dinheiro do pedágio, que aumentou essa semana. Usar os impostos. Mas depois ele pode ir em outro lugar. Ele pode ir lá a Galópolis e olhar como é que está o antigo prédio Lanifício Sebe, que ele prometeu R$1 milhão, eu mesmo divulguei nas minhas redes sociais e até agora nada.
Então, governador Eduardo Leite, venha a Caxias hoje à tarde e percorra com toda aquela turma que vai vir de Porto Alegre fazer foto. Tem um cara que ele é pago para bater palmas. Nós estivemos no lançamento Nossa Senhora da Saúde e cada pouco o governador falava e passava um senhorzinho de gravata batendo palmas. Olha, o dia que eu precisar ter um assessor ou alguém da minha equipe para puxar salvas de palmas daquilo que eu falo de bom, de ruim, eu me aposento e vou para casa. O senhor vai se aposentar, sim, dia 31 de dezembro. O senhor não deve ir para a iniciativa privada. Sabe Jesus aonde, né? Tomara que não seja vinculada à área do saneamento. E falando em saneamento, aproveite. De repente, venha nessa casa. Converse com os colegas vereadores. Vá no SAMAI e veja a importância e o trabalho que o SAMAI, através dos seus servidores públicos, fazem em Caxias do Sul. E venha nos contar. Por que da regionalização, que conforme o senhor não é privatização, mas é o início. Porque o senhor fala um negócio aqui e depois faz outro aqui. É mais ou menos parecido que nem o programa da Xuxa antigamente. Primeiro beijinho, beijinho, depois tapa, tapa, para não usar outra palavrinha com o P. Mas o senhor é acostumado. Mas eu quero ser o mentiroso. Eu estou esperando o senhor encaminhar à Assembleia Legislativa o projeto de lei de regionalização. Estou esperando ter Caxias, porque vai ter, o senhor já divulgou. Tomara que o senhor esteja mentindo e no dia 30 de março passado o senhor tenha apresentado um cronograma de regionalização e futura privatização do serviço de saneamento de 175 municípios e o senhor, mais uma vez, falte com a verdade, como o senhor faltou com a verdade no caso da Corsã, no caso dos pedágios e aí para fora. Então, venha a Caxias e utilize seu tempo. Que bom que o senhor levantou da cadeira. Né? O senhor seguiu o mesmo conselho que o senhor deu ao governador Sartori, lá atrás, e levantou da cadeira e está vindo a Caxias. Mas não venha papagaiar. Venha ver os assuntos sérios. Entrada de Caxias, o Mato Alto, Monte Ibérico, linha 40, GCL, a obra abandonada da Quarta Cro, Galópolis. E depois, governador, quando o senhor for embora, provavelmente para Santa Cruz, porque eu acompanho a sua agenda. Sim, eu me preocupo com a sua agenda, governador. Volte pelo Vale Real e veja a escuridão que está a divisa entre Nova Palmira e Vale Real. E se sobrar um tempinho, caso o senhor queira ir pelo litoral, veja a qualidade péssima que está a Rota do Sol. Tá? Eu fiz um vídeo falando da questão da Rota do Sol, tive que tirar, porque o senhor ligou quase para minha mãe, a dona Leonilda, lá em casa. Volte pela Rota do Sol, senão, e veja a qualidade que está aquele asfalto, que o senhor promete e não faz. Se o senhor passar por Nova Palmira, o meu pai reside em Nova Palmira, governador, o senhor pode parar lá, que ele lhe mostra como está a 453, no trecho entre Caxias, Vale Real e Feliz, abandonado, às escuras. Mas às escuras é fácil, né, falar para o senhor, governador, porque o senhor faz as coisas às escuras. Tentou privatizar e regionalizar o SAMAI de Caxias às escuras. Sorte que tinha um cidadão caxiense em Porto Alegre acompanhando a reunião e se ligou. Muito obrigado, colegas vereadores e colegas vereadoras. Se os senhores também tiverem algum local para o governador visitar que está abandonado, sucateado ou esquecido, hoje à tarde é um momento importante que ele ficará 2 ou 3 horas na cidade papagaiana. Muito obrigado.